ótimo, então muito obrigado. Então, pessoal, hoje a gente vai, né, na aula, até a aula passada, nós estávamos fazendo simplificação de expressão booleanas com utilizando, né, as características da álgebra de Boole, né? Então a gente tinha lá várias propriedades, teoremas, então a gente estava aplicando eles. Hoje a gente vai fazer alguma coisa aí um pouquinho mais fácil, né? Então, tipo como se fala? Uma técnica, né? Vamos ter uma técnica. Então, o nosso objetivo aí é fazer, né, que obter o nosso circuito combinatório a partir de um diagrama, né? Então, vai ser a partir de uma função lógica, né? Uma equação, a partir de uma tabela verdade. Então, Edson, eu tô gravando sim, mas a semana passada deu pane lá, né? No meio da, da gravação eu perdi boa parte dela. Se bem que eu recuperei, né? Então ainda eu vou fazer para vocês, mas eu sempre gravo, tá bom? Eu sempre gravo. Bom, e também, né, é a minimização usando esses mapas aqui de Carnot ou de Veit-Carnot, né? Então a gente vai ver o conceito, construção, utilização de mapas até quatro variáveis, né? Então tem como usar mapas, existem mapas de cinco e seis variáveis aí, mas a gente usa muito pouco no dia a dia, então não compensa a gente gastar cabeça aí com mapas de mais de quatro variáveis, tá bom? Vamos lá. Qualquer ideia, então. Então, a gente tem aí o diagrama lógico, né? A partir do diagrama lógico, eu posso conseguir a expressão algébrica, né? Da expressão algébrica, eu faço a tabela verdade e vou para a interpretação, né? Então, esse caminho aí da esquerda para a direita que a gente chama de análise. Quando a gente faz o inverso, da interpretação, a gente cria, né? Então, da interpretação, a gente cria a tabela verdade, e a gente tira a expressão algébrica e aí um diagrama lógico que a gente chama de síntese, né, do circuito. Então, em um eu analiso, né, e em outro eu sintetizo o circuito, né? Beleza. Então, a síntese de circuitos combinatórios, né, ela vai ser dada aí pela descrição do problema, pela interpretação, né, e a gente pode fazer uma descrição por VHDL, né, então VHDL é uma lógica de concepção de circuitos, né? Eu posso usar a tabela verdade, posso usar a expressão algébrica, simplificações, né? Para quê? Para a gente chegar no diagrama lógico e realizar a implementação física, né, desse circuito. Então, nesses métodos que a gente viu, a base para o processo é o quê? A gente fazer uma síntese, né, disso, chegar no circuito a partir de algum problema. Então a gente vai fazer isso assim, ó, eu vou pedir para vocês, por exemplo, a gente vai implementar, por exemplo, um detetor de número primo, né, um detetor de número primo. Então, quais as entradas que vão levar? Vou descrever ele em soma de min termos, né, e vou desenhar o circuito em porta lógica. Bom, quais são os números termos que eu tenho aí? Então, se eu pegar lá, né, uma dada entrada de 4 bits, então eu vou estar lá N3, N2, N1 e N0. Então, ele vai produzir a saída N para quais condições? Então, o zero não é primo, né? Então, o 1 é primo, 2 é primo, 3 é primo, 5, 7, 11 e 13. Né? Então, o N vai até 15. Tudo bem? Então, esses aqui são os números primos que a gente tem. Então, para todos esses números primos, eu quero que a minha tabela saia 1. Tá? Aí uma nota, esse 1 aqui pode não ser considerado número primo, tá? Mas eu vou considerar que é. Né?
Então ele vai acabar levando um design aí. Então, se eu expressar, perdão, em forma de soma de produtos, o que eu vou ter? F vai ser a soma de N3, N2, N1, N0 dos números 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Tudo bem? Pessoal, dúvida? Tudo bem? Compreenderam aqui o que a gente está querendo fazer? Apareceu um número na entrada, se ele for primo, pumba. Né? Eu quero que acuse no meu circuito que o número que está entrando é primo. Então aqui eu tenho o meu circuitinho, né? Eu tenho o meu circuitinho. E eu vou colocar no meu detetor, por exemplo, toda vez que sair um número primo aqui, ele vai a 1. Tá? No caso aqui eu vou, né? O exemplo que ele está pedindo aqui, ó. Sintetizar um circuito de chaveamento para detectar números ímpares de 0 a 9, representado com 4 bits. Né? Então tem aí os números x1, x2, x3, x4. Esse detetor, sempre que um número for ímpar, né, de 0 a 9, eu vou, pumba, eu quero que tenha uma saída aqui, ok? Então é lá. Então, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0 é 0, né? Então isso aqui é o número 0. 0 é par ou é ímpar? 0 é par ou é ímpar? Isso, ó. Então, como eu quero detectar ímpares, né, ó, meu y aqui é 0, tá? Aí, 0001, esse número é 1. 1 é ímpar, né? Opa, então, ó, virou 1. 0010, 0010 é 2. 2 é par, ó. Então eu não deteto par. Beleza? Então ele vai contar aqui na sequência, né? O legal da gente fazer aquele esquema de 0, 1, 0, 1, 0, 1, depois 2 zeros, 2 1, 2 0, 2 1, depois dobrar 4 zeros, 4 1, etc. É que ele vai sempre acontecer na sequência, né? Então tem o 0, 1, 2, aí o próximo já é o 3, ele é detetado, ó. O 4 não é detetado, o 5 é detetado, o 6 não, tá aqui o 7 que é detectado e por último o 9 aqui que é detectado. Beleza? Então, se eu quiser pensar esse cara aqui em soma de produtos, o que acontece? Ó? Então eu tenho lá, ó, a primeira linha aqui. Esse é o meu min termo, né? x4 barrado, e x3 barrado, e x2 barrado, e x1 sem barra. Né? Este aqui, ó. Opa. Beleza? Ó. Então eu tenho lá. Quem que leva a barra? x4 e x3. Né? Aí no próximo um aqui, ó. Quem que leva a barra? x4 e x2. E assim por diante, né? Aquilo que a gente já fez nas aulas anteriores. Tudo bem? Beleza? Tá. Então eu tenho aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá lá. Né? Então eu vou pegar aqui a minha colocação. Eu tenho o quê? x4 barrado, né? Então eu tenho 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo que tava aqui, ó. Né, ó, 5. Esse cara aqui e esse cara aqui. Né, ó. Então eu tenho lá y vai ser igual aqui. Minha saída y aqui é um detetor de número ímpar. x4 barrado, e x3 barrado, e x2 barrado, e x1.
ou x4 barrado e x3 barrado e x2 e x1. Aí, ou x4 barrado, e x3, e x2 barrado e x1. Né? Ou x4, e x3, e x2, o x4 aqui é barrado, né? E x1. Ou x4, e x3 barrado, e x2 barrado e x1. Né? Então tá aqui, ó. Aí a gente implementa aqui, ó. Tenho as minhas entradas aqui, ó. Né? Então a primeira, quem que vem barrado lá? X2, X3 e X4. Ó. X2, X3 e X4. Isso é uma bolinha fora aqui, mas ele está invertendo, tá? Depois eu tenho de novo X1, X2, X3 e X4. Quem que está barrado lá? Ó? Você vai ver que é só o X4 e o X3, tá bom? E assim por diante, né? Então cada uma dessas linhas aqui é uma saída de uma e junto vai numa OU. Beleza? Até aqui tudo bem? Ok. Então é tudo que a gente já viu até agora, né? Agora, olha só o que, que o nosso amigo falou aqui, ó. Será que não era mais fácil fazer a minha saída Y igual ao X1? Lembra o seguinte, né? Então se eu pegar aí, ó. Eu tenho lá X4, X3, X2 e X1. Qual que é o peso do X1? X1 é 1. O X2 pesa 2. O X3, 4. E o X4 pesa 8. Lembra? Sempre a gente vai dobrando, né? Ora, todos os números, né, acima de X1, eles são pares. Então a soma deles, né, não tem nenhum número que você pega 8 mais 4 mais 2 que você some aqui qualquer um dos três em separado, junto, isoladamente. Como eles são pares, a soma sempre vai dar par. Para ele dar ímpar, o x1 tem que ser 1, concorda? Não é isso? Então sempre que o x1 for 1, meu número é ímpar. Então, olha a colocação ali do nosso amigo aqui. Poxa, era mais fácil eu fazer meu y ser igual ao x1. Então, ó, que puta simplificação só observando a lógica de numeração, né? Eu tenho aqui circuitos montados, etc, tal, mas na realidade era mais fácil a gente fazer o quê? A gente pensar um pouquinho e sintetizar, né, de uma forma mais branda e mais tranquila. Obviamente que aqui, por exemplo, né, a gente poderia colocar o x1 em evidência, depois coloca o x2 barra de evidência, etc. E partindo para essas, né, para aquelas técnicas, a gente ia chegar nisso aí, tá bom? Então, o que a gente já trabalhou é isso. Essas minimizações, né? Qual que é o objetivo sempre? Ter uma solução mais econômica, né? E ela sendo mais econômica, ela vai ser mais menos propensa a erros, a defeitos, tá? Então, os critérios possíveis é a minimização do chaveamento, né? Do número de conexões, minimizar o número de pinos dos circuitos, tudo aqui são objetivos que a gente atinge quando a gente quer essa solução mais econômica aí. A maioria das estratégias a gente faz o quê? A gente usa aqueles teoremas de propriedades aí, né? No caso aí. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Eu tenho aqui
um exemplo do detetor de número primo, né? Em que ele vai lá e vai fazendo a simplificação e ele chega aqui num sistema mais fácil, porém ele usa o quê? Ele usa aqui aquelas regrinhas de que a gente trabalhou em minimização até agora, tá bom? Qual que é o objetivo? É a gente pegar um cara aqui que trabalha de uma forma mais fácil pra gente, tá bom? Então, como é que é esse cara aqui? Ele chama mapa de Carnot, né? Alguns chamam ele de mapa de Veitch-Carnot, né? Então, porque foram esses dois cientistas em paralelo, né? O Carnot e o Veitch que fizeram esses mapas, né? Mas um fez num canto, o outro fez no outro, e eles não sabiam aí, tá bom? Então, alguns chamam mapa de Carnot, outros só chamam mapa de Carnot. Qual que é a ideia? É a gente, né, fazer a simplificação desses circuitos, tá bom? Eu tenho mapas aqui de duas variáveis, né, de duas variáveis. Então, aqui eu tenho as variáveis x e y, né? Então, eu vou colocar ele num diagrama aí, nos quadradinhos, né? E eu vou colocar os diagramas aqui. Então, o meu x aqui é 0 e 1, e o y vale 0 e 1 aqui, né? Então, na horizontal eu tenho quem? Eu tenho a variável x. Na vertical eu tenho a variável y, né? E eu vou colocar o resultado deles aqui dentro, né? Aqui dentro, para a gente poder obter as simplificações. Vamos supor aqui que eu tenho aí um exemplo x, y, e eu tenho uma saída aqui, né? Ó, uma saída S. 0, 1, 0, 1. Então essa é a minha tabela verdade, né? 0, 0, 1, 1. Vamos supor que esse cara seja isso aqui, ó. Então a minha saída seja 0, 1, 0, 1. Vamos supor que essa seja a minha saída. Então, ó, olhando para esse cara aqui, ó. Então, olhando para esse cara aqui. Nos quadradinhos, né? Então, nos quadradinhos internos. Então, eu tenho 4 quadradinhos. Você vai ver que o meu S aqui também são 4. Então, eu tenho que colocar cada zero e cada um dentro desses quadradinhos aí, tá bom? Então, ó, na primeira linha aqui, ó. Nessa primeira linha, o x é 0 e o y é 0. Então, nesse quadradinho onde x é 0 e y é 0, eu tenho que colocar o s igual a 0. Então, aqui dentro eu vou colocar o meu s. Qual quadradinho em que o x é 0 e o y é 0? É o quadradinho 0, 1, 2 ou 3? O 0. Tudo bem? Mais alguém observou isso? Beleza? Quem que não conseguiu observar isso? Tem alguém que não conseguiu observar? Então, ó, eu tenho aqui, nesta primeira coluna, x é 0. Nesta primeira linha, y é 0. Então, a linha e coluna onde x é 0 e y é 0 é justamente nessa aqui, né? Ó, tem um 0 aqui, tá bom? Na próxima linha, eu tenho x é 0 e y é 1. X0 e y1 é o quadradinho 1, 2 ou 3? Ok. Mais alguém? Isso, exatamente, ó. Então aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 1, tá? Então aqui eu vou colocar 1. Beleza. Próxima linha aqui, ó. X é 1 e Y é 0. X é 1 e Y é 0. Em qual quadradinho dos que ficaram? 2 ou 3? Quadradinho 2. Exatamente. Então, ó, ele tem um 0 aqui, né? Então ele tem um 0 aqui, ó. Então, nesse quadradinho 2 eu vou colocar um 0 aqui, tá?
Beleza. E, obviamente, só sobrou um quadradinho onde x é 1 e y é 1 e ele vai dar 1. Beleza. Tá vendo que eu passei a minha tabela verdade aqui para esse conjunto aqui, tá bom? Facinho, tudo bem até agora? Beleza, pessoal? Dúvidas? Tranquilidade? Tá ótimo. Então vamos dificultar aí. Ó, nos mapas de três variáveis e quatro variáveis, o que, que tem que acontecer? Eu vou agrupar esses caras para poder fazer a minha, a minha simplificação. Bom, e é esse para que eu faça essas simplificações, o que, que tem que acontecer? Quando eu passo de uma célula para sua célula adjacente, eu só posso deixar mudar uma variável, né? Então eu não posso mais, né, deixar mudar as duas variáveis. Então, para que haja esse agrupamento, que ele seja possível e que haja a possibilidade de simplificação, sempre de uma célula para outra, eu tenho que só deixar um único uma única variação, né? Então, a contagem aí, o que a gente chama é código de Gray. O código Gray, ele, a capacidade dele é justamente fazer essa, que de um número para outro, sempre eu só tenho um único bit sendo modificado, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, eu vou colocar x, y, z e a minha saída S. 0, 1, 0, 1. Eu gosto de dividir de quadro em quatro aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 4 zeros, 4 uns. Bom, vamos brincar aqui, né? Só para a gente ter um S interessante aqui, ó. Vamos dizer aqui que o nosso S aqui ele vai indicar, por exemplo, se o número é primo, tá bom? Igual a gente estava comentando lá. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 é primo? Sim ou não? Zero é primo? Não, né? Então vamos colocar um zero aqui. Esse cara não é zero, não é primo. 0, 0, 1, número um, né? Lembra que um a gente tinha considerado como primo, né? Uma exceção lá, mas a gente considerou como primo. 0, 1, 0 é 2. 2 é o único par que é primo, né? Então ele é primo. Tá aqui, ó, primo. 3 é primo? Tá, tá, tá. Coloco 0, 1 aqui. Sim, né? Ele é primo, então vamos colocar primo aqui. Aí eu tenho 1, 0, 0. 1, 0, 0 é 4. Então, 4 é primo? Não, né? Então, 4 não é primo. 4. 5 é primo. 5 é primo. 6 não é primo. E eu tenho 7 aqui que é primo aí. Tá bom? Fechou? Dúvidas na minha tabela lá? Conseguimos fechar aí toda essa tabela aí? Tranquilidade? Beleza. Então, olha só. O que, que acontece aqui? O legal é quando a gente faz o diagrama, né, o mapa aqui de Carnot, a gente deixa as variáveis aqui na sequência. Então, ó,
eu coloquei na minha tabela x, y e z. Então eu coloquei x e y em cima e o z do outro lado, tá? Ela pode ficar em pé também. Eu posso colocar um x aqui, depois y e z também, tá? É só manter essa variação, tá bom? Então, ó, o meu primeiro zero aqui, ó, meu primeiro zero, ele vai ocorrer quando x é zero, y é zero e z é zero. Em qual quadradinho x, y e z são todos zeros? No quadradinho do 0 a 7 agora, né? De 0 a 7. No zero, né? Então eu vou colocar aquele zero aqui. Beleza, ó. Então fiz esse cara aqui, ó. Fiz esse cara. Esse próximo cara aqui, ó. O x é zero, o y é zero e o z é 1. Né? Então você vê que a coluna x igual a zero, y igual a zero é essa coluna aqui. Né? Então, x0, y0 e z igual a 1 é justamente a linha de baixo. Né? É o quadradinho número 1. Ok? Próximo, eu tenho lá x0, y1 e z0. Né? Então, 0, 1, 0. 0, 1, 0, que eu vou colocar este 1 aqui, né? Ó. Ele tem qual quadradinho? 0, 1, 2, não, no caso aí, 2 a 7. De qual quadradinho que a gente está falando? 2 a 7. 2, né? Então, beleza. Ó. Então, eu tenho 1 aqui. A próxima linha, né? 0, 1, 1, né? Ele é 1 também. Então, quadradinho onde x é 0, z, o y é 1, perdão, e o z é igual a 1 também. Né? É o quadradinho 3? 3, né? Tem o quadradinho 3, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Agora que a gente tem que prestar atenção, ó. Eu tô lá, 1, 0, 0, né? Esse cara aqui, eu tenho que colocar um 0 aqui, ó. Então, esse 0 aqui eu vou colocar em qual quadradinho? No 4, 5, 6 ou 7? Ok. E vocês notaram que o quadradinho 4 está aqui à direita? Porque eu tive uma troca aqui, né? 0, 0, 0, 1, 1, 1, depois um 0, né? Então, aquele 0 vem justamente aqui no quadradinho 4. Depois eu tenho 1, 0, 1. 1, 0, 1, eu tenho que colocar 1. 1, 0, 1, qual quadradinho que é desses que ficaram? 5, 6 ou 7? 1, 0, 1. Qual quadradinho que é? 5, 6 ou 7? 5, né? Ó, então ele tá aqui, ó, nessa parte de baixo aqui. Tá aqui o meu 5. Tá? Beleza. Agora só me restaram dois, né? Quadradinho onde eu tenho x, 1, y, 1 e z igual a 0. É o 6 ou é o 7? Vou colocar um 0 lá. É o 6, né? Então vamos colocar um 0 lá. E no quadradinho 7 só sobrou aquele 1 ali, que é o próximo aí. Ok? Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que o meu amigo está perguntando aqui. Então o Danilo está perguntando: se montar a tabela na parte de cima, 01, 101, dá errado. Dá errado, Danilo. Então isso aqui é fundamental aqui que de uma linha para outra, eu só posso mudar uma única variável. Isso é na linha e na coluna. Então você observa aqui, ó, se você andar, né, da
esquerda para direita aqui, ó, eu tenho o x e o y nessa coluna valem 0, 0. Na próxima coluna, 0, 1. Quem mudou? Só o y, tá? Na próxima coluna, quem que muda aí, ó? X é 1, y é 1. Então, na próxima coluna, quem mudou foi só o x. E na próxima coluna, quando a gente muda aí, eu tenho um 0, né? Então, de um 1 para um 0, quem que mudou? Foi só o y, né? O y mudou de um 0. E esse diagrama é interessante, que esse diagrama ele é circular. Então, ele emenda aqui com a coluna 0, 0, como se fosse uma coisa só, né? Então, como se eu tivesse um 0 e um aqui, ó. Tá ok? Beleza. Então, não pode mudar, porque de uma coluna para outra, ou de uma linha para outra, eu só posso ter uma das variáveis modificando, tá bom? Então, da primeira coluna para a segunda, só muda o y. Da segunda coluna para a terceira, só muda o x. E da terceira coluna para a quarta, você verifica de novo que só é o y. E se você contabilizar aí da última coluna para a primeira, né? Então, na última coluna, eu tenho lá x é 1, y é 0. A primeira coluna, x e y são 0, 0. Quem é que muda? Só o x. Ele muda de 1 para 0. Tá? Então, só tem um cara mudando. Então, eu não posso alterar essa ordem, não. Tá? Isso dá uma confusãozinha no começo, mas depois que a gente se acostuma, fica muito tranquilo. Tá bom? Beleza. Então tá montado aqui o diagrama. O diagrama de 4 a gente faz no mesmo processo aí, tá bom? Hum, vamos colocar um. Ó, vamos utilizar essa mesma aqui. Opções de ponteiro, borracha. Vou tirar minha borracha aqui.